Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Roberto da Faço a Ceva e hoje nós estamos aqui para fazermos junto com vocês uma cerveja. Nós faremos pelo método tradicional de fabricação com 3 panelas. O objetivo desse vídeo não é falarmos sobre a composição química da água, nem sobre a sua manipulação, apenas sobre o processo produtivo de fabricação, que é chamado de braçagem. Dessa forma, ele nos servirá como base para qualquer estilo de cerveja que desejarmos fazer, pois, como vocês, nós estaremos seguindo o passo a passo de fabricação. Lembrando apenas que a gente precisa dos maltes já moídos e com a água sem cloro de qualquer fonte. Então, enquanto eu arrumo tudo aqui, roda a vinheta. Bom pessoal, nós estamos aqui com nossos equipamentos montados e testados conforme o vídeo de instruções iniciais. Se você não viu, o link vai estar aqui embaixo para você assistir. Sugiro que vocês testem tudo para que nada atrapalhe na hora da fabricação. Bom gente, nós estamos aqui com o nosso kit de insumos. A gente pediu ele com os maltes já moídos. E a receita ela vem junto com os lúpulos e os fermentos. Ela vem num formato de bolso para facilitar na hora do manuseio. Aqui está a receita que produziremos hoje. No centro temos uma ficha técnica que podemos preencher com informações sobre a abraçagem até a cerveja pronta. A receita começa com uma breve descrição da cerveja. Abaixo temos os ingredientes dessa receita e descrição dos parâmetros conforme o guia de estilo BJCP. No verso, o topo é composto por informações de água, a quantidade para cada etapa e as informações do tipo de água mais indicada para o estilo de cerveja que iremos produzir. Abaixo, um gráfico de tempo e temperatura da mostura e fervura e ao lado um passo a passo descrevendo essas etapas. Por último, temos um gráfico mostrando as etapas seguintes de fermentação, maturação e decantação e suas explicações até o invase. E também quantidades de açúcar para refermentação ou priming e CO2 para carbonatação forçada. Então, com base na receita, iniciaremos o processo adicionando o volume de água indicado para a mostura na panela que tem o fundo falso ou bazuca. Aquecemos a água até 5 graus acima da temperatura indicada para a primeira rampa de mostura. Após atingirmos a temperatura correta, adicionaremos os maltes já moídos. Vá despejando os maltes devagar e mexendo com a colher para não deixar embolar. Se necessário, pare de despejar e desfaça essas bolas de malte, pois se esse grão não estiver em contato com a água, não terá seu amido convertido. Mexa bem os grãos e use a bomba para recircular. Assim você terá certeza de que está com a mesma temperatura em toda a panela. Confira a temperatura e, se necessário, aqueça novamente para atingir o objetivo proposto pela receita. Não é necessário ficar com a bomba ligada durante toda a mostura. Use apenas quando estiver com o fogo aceso. Assim que você adicionar os maltes, retire uma amostra do líquido com os grãos, espere esfriar e faça a medição do pH da mostura. Para ter certeza que estamos com a temperatura correta em todo o volume, a cada 5 ou 10 minutos vamos repetir esse processo de mexer os grãos e ligar a bomba. Se necessário, acenda o fogo para corrigir a temperatura. Deixe a panela tampada e em repouso por alguns minutos. Após o tempo indicado na receita para cozimento dos grãos, faça o teste do iodo antes de passar para o mash out e recirculação. Retire uma amostra e pingue algumas gotas de iodo 2%. Ele não deve reagir ou mudar de cor. Caso apresente pontos pretos, mantenha a temperatura por mais 15 minutos. Se não reagir, siga para o mash out. Eleve a temperatura para 76 graus e mantenha por aproximadamente 10 a 15 minutos para desativação das enzimas e diminuição da viscosidade, obtendo assim uma melhor eficiência da mostura. Nesse momento não iremos mais mexer os grãos. Aproveite esse tempo para recircular o mosto e separar o líquido do bagaço, deixando o mosto mais limpo e com o trube menor no final da fervura. Antes de começar a lavagem, ajuste o pH e a temperatura da água da lavagem conforme as indicações da sua receita.
Conecte a mangueira de saída da bomba no registro da panela de fervura. Regule a vazão do registro, fazendo uma transferência lenta para uma boa eficiência de extração dos açúcares. Ao mesmo tempo em que faz a transferência do mosto, adicione a água da lavagem a 76 graus em cima dos grãos. Use uma jarra e uma escumadeira e cuide para não fazer buraco na cama de maltes. Quando tiver transferido 1/3 do volume que está fazendo, acenda o fogo da panela de fervura para não perder tempo. Caso o seu kit seja de 2 panelas, faça a transferência do mosto para o balde fermentador. E assim que libere a panela de fervura, que está com a água de lavagem, coloque o mosto do balde dentro da panela e comece a aquecer para ferver. Inicie a fervura com alguns litros acima do volume final pretendido. Não encha demais a panela, deixando um espaço para fazer uma fervura intensa e vigorosa. Retire a espuma que irá se formar em cima do mosto quando estiver próximo a ferver. Ela pode abafar e fazer transbordar. Aguarde alguns minutos até estabilizar a fervura e parar a formação de proteína, para então adicionar o primeiro lúpulo. Após adicionar o lúpulo, você não retira mais a espuma. Comece a marcar o tempo para as próximas adições conforme a sua receita. Esterilize a água para reidratar o fermento. Ferva 100 ml para cada sachê que for usar. Tampe com um guardanapo ou papel alumínio recipiente. Coloque o air na geladeira ou freezer para baixar a temperatura. Resfrie até atingir entre 30 a 35 graus. Cuidado com a sanitização de tudo o que for entrar em contato com o fermento. Não mexa nem agite, aguarde alguns minutos para que a levedura se reidrate. Coloque o chiller de imersão no mosto para sanitização nos 15 minutos finais de fervura. No final da fervura, desligue o fogo e meça o volume final obtido. Caso tenha um volume menor do que o esperado, complete com água. Isso também ajudará a baixar a temperatura do mosto. Faça o whirlpool. Esse redemoinho serve para a formação do trube no centro da panela. Isso permitirá um melhor aproveitamento e extração do mosto. Faça circular água fria pelo chiller, baixando o mosto para a mesma temperatura de fermentação de sua receita. Ou, se não for possível, baixe pelo menos até 35 graus, para então transferir o mosto para o fermentador. Acima dessa temperatura, as chances de você matar as leveduras são grandes. No momento da transferência, faça uma queda para incorporar o oxigênio ao mosto. Lembre de medir a UG, ela nos indica se estamos no caminho certo. Retire o suficiente para que o densímetro não encoste no fundo da proveta. Se você possuir um refratômetro, precisará apenas de 1 ou 2 gotas para fazer a medição. Faça a inoculação do fermento já hidratado, ou se desejar, apenas polvilhe sobre a espuma. Não descuide da sanitização dos materiais depois de ter resfriado o mosto. Coloque o airlock com água ou sanitizante na tampa.
Ele permite que saia o CO2 produzido durante a fermentação e evita que entre oxigênio ou algo indesejado em nossa ceva. Bom, pessoal, nosso trabalho por hoje terminou aqui. Agora é limpar tudo e deixar com que o fermento faça o trabalho dele. Vamos pegar o nosso fermentador e colocá-lo dentro de uma geladeira com a temperatura controlada e lá o manteremos até o momento do invase. Caso você não tenha essa opção, você pode colocar o fermentador em algum lugar fresco e arejado e que não tenha uma grande variação de temperatura. Dentro de algumas horas, o fermento começará a consumir os carboidratos que a gente extraiu durante a mostura, e isso se tornará aparente pela eliminação do CO2 pelo airlock. Caso isso não ocorra em até 24 horas, faça a medição da densidade para ver se ela baixou em relação ao OG. Se ela tiver baixado, é sinal que você tem atividade fermentativa, mas o CO2 está saindo por outro lugar que não pelo airlock. Para resolver isso, você pode fechar novamente a tampa do balde e, se isso não adiantar, passar um plástico filme ao redor dela. Siga os tempos e temperaturas indicadas na sua receita para a fermentação e a maturação. E lembre de realizar as medições de densidade para confirmar que a fermentação terminou. Isso evitará que você tenha um problema de garrafas estourando por supercarbonatação. Bom, pessoal, chegou o dia do invase. Se você for fazer o invase em garrafas, faça a troca do balde fermentador para separar a cerveja pronta da lama do fermento. Meça a quantidade efetiva de cerveja e adicione a quantidade de açúcar indicada em sua receita. Mas se você for fazer a carbonatação forçada em barril, você pode fazer a transferência diretamente para ele. Apenas coloque uma mangueira na torneira do balde fermentador e leve até o fundo do barril. Não faça queda para não incorporar oxigênio na cerveja pronta. O próximo passo é o invase da cerveja. Use a válvula de enchimento de garrafas para transferir do balde fermentador para a garrafa. Tampe com a rolha metálica e o auxílio do arrolhador. E deixe em temperatura de fermentação por pelo menos 10 dias, para que o fermento consuma esse açúcar e transforme em álcool e CO2. Durante este tempo, ela vai criar o gás. Bom, pessoal, isso aí. Boa cerveja para vocês. No que precisar, conte com a gente. Um grande abraço e até a próxima.